Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. A celulose está presente em grande parte dos vegetais. A polpa da celulose é obtida industrialmente, a partir da madeira de certas árvores e plantas, e pode ser usada tanto pelas indústrias de papel e papelão, quanto pelas indústrias químicas, que convertem essa polpa em produtos como emulsificantes, lubrificantes. Principal subproduto da celulose, o papel tem muitas finalidades, como livros, revistas, cadernos, embalagens e muitos outros. O setor de celulose e papel tem acompanhado a evolução das demandas de consumo e das questões de sustentabilidade. Hoje, gestão ambiental é um tema muito importante nessa área, inclusive no Brasil, quarto maior produtor de celulose do mundo. Vamos conhecer agora os profissionais indispensáveis nessa indústria. Aqui nós estamos no setor de expedição, basicamente é o último setor da cadeia produtiva. Após embalados e aqui já preparados em estocagem para distribuição por mercado brasileiro e internacional. Então, pessoal, hoje a gente tem um desafio para vocês. E eu vou passar para vocês dois tipos de fibras. O que eu quero que vocês façam com isso aqui? Eu quero que vocês analisem essas fibras, vocês vejam as características para a gente descobrir que fibra é essa. A madeira vem para o processo aqui nessa esteira. O processo se inicia com a separação do que é celulose, que vai ser matéria-prima para a produção do papel, de tudo que não é celulose. Os técnicos de celulose e papel atuam em todas as fases dos processos industriais, do planejamento da obtenção da celulose à fabricação e ainda em análise de matérias-primas e produtos finais. Formados em um curso técnico com duração de 2 anos, esses profissionais têm remuneração média entre R$ 1.380 e R$ 3.500 e trabalham em empresas de celulose e papel, gráficas, dentre outras indústrias. Embora essa profissão seja bem contemporânea, suas sementes são milenares. Vamos conhecer a história do papel? A humanidade sempre buscou registrar descobertas e atividades além da tradição oral. Antes, os registros eram feitos com ilustrações em pedras, mas graças aos egípcios, o papel se tornou o principal meio de transmissão de conhecimento. Sua origem mais remota é o papiro, planta usada como veículo de comunicação no Egito Antigo. Cerca de 100 anos depois de Cristo, o oficial chinês Tsai Lun fabricou uma espécie de papel a partir de plantas e tecidos. Isso abriu caminho para novas invenções, como o papel resistente a insetos. Essas técnicas ficaram restritas à China até o século VIII, quando o exército árabe teve acesso a esse conhecimento durante uma invasão militar. Mais alguns séculos se passaram até que no ano de 1150, a primeira fábrica de papel chegou ao Ocidente. Mais precisamente na cidade de Játiva, na Espanha. Dali em diante, a indústria de papel se solidificou mundo afora, chegando ao Brasil em 1809, junto com imigrantes europeus que desembarcaram no Rio de Janeiro. Hoje, a produção de celulose e papel no Brasil gera milhares de empregos e bilhões de dólares no comércio e na exportação de produtos para todo o planeta. Agora que conhecemos a origem e a evolução do papel, vamos acompanhar as operações de uma fábrica com capacidade de produção de 170 mil toneladas anuais de papel jornal. É uma profissão bastante desafiadora em vários aspectos, né? Da mecânica, da eletrônica, da automação, dos processos químicos. Esse tipo de indústria como a nossa é uma grande escola na formação profissional de qualquer pessoa. Eles começam como auxiliar de produção aqui e eles podem chegar até ser coordenadores de produção de área. Desde o pátio de madeira, onde a gente recebe a madeira, até o papel,
está saindo para o cliente são pessoas formadas em técnica de celulose que cuidam da fábrica no dia a dia. O Duarte, que é coordenador de papel da Pisa, me mostrou todo o processo de fabricação do papel. Duarte, hoje eu vim aqui entender como é que funciona o processo da transformação dessa madeira que a gente está vendo aqui em papel. Inicia na floresta, em torno de 6 anos a 7 anos. É uma madeira que já está apta a vir por processo. Ocorre o corte, vem transporte rodoviário. Você pode ver através desse sistema de esteiras, ele conduz para um equipamento chamado descascador e por atrito elas vão perdendo a casca, tal qual você pode observar aqui do lado. Depois de descascada, a madeira segue para a linha de picagem, onde é transformada em cavacos. A partir daí, o material é convertido em fibra para finalmente virar papel. Depois desse processo aqui no pátio, nós vamos para onde? Nós vamos passar rapidamente pela estocagem de cavacos e vamos seguir para a linha de TMP. TMP. Isso, vamos pasta falar. termomecânica. Pasta termomecânica. Isso mesmo. Na próxima fase disso aqui já vai ser a folha de papel. Parece um algodãozinho. Ele a princípio parece um algodãozinho e isso aqui vai transformar numa fina folha de papel entrelaçadas. E agora, aqui a gente chegou, é o centro de controle dessa máquina. É o centro de controle desta máquina. Para se conduzir essa fibra através das tubulações, nós precisamos o quê? Diluí-la. Essa necessidade de nós colocarmos água. E até mesmo para que ela realmente se separe na tela, na formação, né, ela precisa estar numa consistência muito baixa. Na máquina, a fibra passa pelas etapas de formação, prensagem e secagem por evaporação. Depois, a folha tem a sua superfície alisada e a gramatura definida. Aqui nós estamos no setor de expedição, basicamente é o último setor da cadeia produtiva, após embalados e aqui já preparados em estocagem para distribuição por mercado brasileiro e internacional. E Duarte, vendo todo esse processo, eu gostaria de saber, o técnico ele pode estar em todas essas etapas que a gente viu? Em todas essas etapas, de processamento da madeira, de processamento do papel, de processamento dentro da própria máquina de papel. No processo geral de fabricação, há lugar, tem portas abertas para o técnico de celulose e o papel. Interessante perceber que uma folha de papel parece tão simples, mas como vimos, o seu processo de produção leva anos, do plantio de uma muda ao crescimento da árvore, e envolve planejamento e dedicação dos profissionais desse setor em expansão. O trabalho dos técnicos de celulose e papel envolve conhecimentos físicos, químicos, matemáticos, além de raciocínio lógico e interesse por tecnologia. Aqui no Senai, os alunos desenvolvem todos esses conhecimentos, como veremos acompanhando um desafio prático de uma turma de futuros técnicos de celulose e papel. O técnico de celulose e papel ele tem uma vasta capacitação para atendimento da indústria papeleira. Ele pode atuar na operação dos equipamentos de celulose e papel, também ele pode atuar nas questões de indústrias químicas e de equipamentos. Atualmente não se demanda um volume enorme de pessoas, se demanda pessoas com um alto nível de conhecimento. E aí o curso técnico de celulose e papel ele acaba trazendo esses benefícios, essas vantagens para o setor. Para entender melhor sobre esse mercado tão promissor, eu fui bater um papo com a professora Rosiele sobre o curso de técnico. Rosiele, onde é que a gente está? Então, a gente está aqui na unidade do Senai, de Telêmaco Borba, e nós somos aqui referência em termos de técnicos em celulose e papel. E o que eles aprendem aqui no curso? Desde as disciplinas mais básicas, que vão desde química, matemática, física, que é a formação base. E aí eles vão aprendendo, vão estudando também as disciplinas específicas do curso, com práticas laboratoriais, com a questão de ensaios físicos, ensaios de resistência, enfim. Quando ele termina o curso, o aluno, aonde que ele pode trabalhar? Ele pode entrar na área florestal, na parte genética, de preparação de mudas,
para a indústria de celulose. Ele também pode trabalhar na parte de preparo de madeira, pode trabalhar na fabricação de celulose, na fabricação de papel também. Na área de recuperação de produtos químicos, na área de tratamento de efluentes. Então, a área dentro do mercado papeleiro, a área é bem grande para a atuação dos técnicos. E, Rosiele, o aluno que busca esse curso, ele tem que gostar de alguma coisa? Ele tem algum perfil, assim, específico? Tem que ter alguma habilidade? Normalmente, os alunos que se dão melhor dentro da formação técnica em celulose e papel são aqueles que têm mais facilidade, que gostam mais das disciplinas que tem cálculo, que tem química. Mas isso não é uma exigência, porque ele é preparado para isso assim que ele entra. Ele pode aprender aqui? Sim, ele pode aprender. E o aluno, ele sai aqui já sabendo fazer papel? Como é que ele aprende isso? São laboratórios, sala de aula? Como funciona? Sim, sim. A gente tem as aulas, claro, em sala também, mas a gente tem laboratórios químicos e físicos. Inclusive, ia convidar você para conhecer a nossa estrutura, conhecer os nossos laboratórios e ver os alunos fazendo papel. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá que eu quero saber como é que faz. Nossa, quanta máquina! Você viu só, Flávia? Esse aqui é o nosso laboratório, onde a gente tem a nossa máquina piloto. Inclusive, tem um professor ali dando aula. Essa máquina simula bem um processo de fabricação de papel. Eu vi essa máquina gigantesca na viu. empresa, na Pisa. Isso aí, ela simula bem o processo de fabricação de papel. Vamos pedir pro professor dar uma olhadinha e explicar pra gente o que tá acontecendo? Oi, professor, tudo bom? Explica aqui pra gente o negócio. Essa máquina, como funciona? Ela serve como uma planta piloto, né, para os alunos, inclusive a parte teórica, depois vem ver a prática aqui. Então aqui seria uma caixa de entrada, né, com a seção formadora do papel. Tá? Toda a água recircula para desagregar de novo a amostra para voltar. Ali ele vai prensar, né? Aqui é o sistema de prensa para tirar o excesso de água. Tô estudada, professor. Ontem eu fiquei prestando atenção direito. Então, retira o excesso de água ali e o papel tem que ter resistência suficiente para ser transferido. Interessante. Para a área de secagem. Na máquina da escola, a secagem é realizada a gás. Porém, na indústria, essa etapa é feita a vapor. Depois desse passo, o papel sai enrolado por um eixo. Esse aqui é o nosso laboratório de testes físicos, né? Todas as folhas que são fabricadas em laboratório ou são fabricadas na indústria, é nesse laboratório aqui que elas são testadas, é medida a qualidade. Então aqui a gente tem equipamentos que vão medir a resistência, a tração, a cor, e os alunos simulam isso no dia a dia da sala de aula. A gente preparou um desafio para os alunos, onde eles vão fazer algumas análises químicas, vão fazer o papel, então vão vir aqui para medir a qualidade desse papel para vocês verem. Vamos acompanhar? Vamos lá, então, eles fazendo o papel agora. Isso, vamos lá. Os estudantes do curso técnico em celulose e papel vão encarar um desafio em 2 etapas. Na primeira delas, amostras de celulose serão analisadas com técnicas de microscopia óptica e titulação volumétrica. Soa complexo, né? Vamos ver se os alunos já estão craques nessas tarefas. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, pessoal, hoje a gente tem um desafio para vocês. Vocês vão se dividir em 2 equipes e eu vou passar para vocês 2 tipos de fibras. Então, a gente tem aqui uma fibra marrom e uma fibra branqueada. O que eu quero que vocês façam com isso aqui? Eu quero que vocês analisem essas fibras, vocês vejam as características para a gente descobrir que fibra é essa. Aí vocês vão analisar se essa fibra tem uma boa qualidade ou se ela não tem. Vão fazer as folhinhas de papel e a gente vai medir a qualidade desse papel que vocês formaram. E para isso, vocês vão ter 1 hora. Nessa 1 hora eu quero que vocês mostrem o quanto vocês são bons, o quanto vocês estão aprendendo e quanto está sendo bacana para vocês o curso. E vocês estão prontos? Estamos! Valendo! Essa aqui é a amostra. E vocês ficam lá no microscópio, eu que ele fazer uma formação e vocês montam as lâminas ali, pode ser? Então vamos lá fazer. Melada e tem elementos e vasos. Então, isso, com certeza, fibra curta e branqueada. Perceber aqui, ó, que tem ponteaduras aqui, então quer dizer que é fibra curta. E também tem da longa também, por causa que tem uma grande dimensão entre elas. Tem 2 fibras misturadas. Nessa segunda etapa, essas mesmas amostras de celulose serão transformadas em folhas de papel de diferentes cores e gramaturas, que também serão submetidas a testes de resistência. E aí, professora?
Menos de 30 minutos. E aí, você acha que eles vão conseguir fazer o papel? Vão sim. Por quê? Porque eles já fizeram uma análise de fibras, descobriram o que era fibra longa, fibra curta. Agora eles estão ali finalizando a formação da folha e só falta analisar as características do papel. Então, vai dar certinho o tempo, eles vão conseguir sim. Então, eles estão indo bem? Estão indo super bem. Parabéns, capricharam, hein? Muito bem, pessoal, parabéns. Conseguimos terminar o desafio dentro do tempo. Agora eu quero saber o resultado. Como é que ficaram as folhinhas? A gente fez as análises, formou as folhas e chegou à conclusão, então, que é uma fibra curta proveniente de eucalipto. Nossa polpa era de mix de curta e longa. A gente fez a folha, fez os testes e deu um bom resultado também. Quando a gente tem esse tipo de fibra, que é uma fibra longa, a gente já não quer mais essa característica de qualidade de impressão. O que a gente quer? A gente quer resistência. Então ele não precisa ficar bonito como essa daqui para impressão, mas ele precisa ficar forte. Vamos ver. Parabéns, pai. Essa turma provou estar no caminho certo. Logo mais, os estudantes serão técnicos de celulose e papel e terão a oportunidade de colocar em prática na indústria todo o conhecimento adquirido no curso. Nosso mergulho pelo universo da celulose e do papel está longe de acabar. Já já você vai acompanhar o dia a dia dos profissionais responsáveis por outros subprodutos da celulose. Agora que conhecemos a origem e a evolução do papel, vamos acompanhar as operações de uma grande indústria do setor, a Fibria. Com capacidade de produção superior a 1 milhão de toneladas de celulose branqueada por ano, a empresa é autossuficiente na geração de eletricidade, com mais de 80% da geração de energia proveniente de recursos renováveis. Você me acompanha? Cada vez mais a demanda pelo nível técnico, e aí o técnico de celulose, claro, importante para a gente dentro de todo o processo. O técnico vai formar um profissional muito versátil, né, que para a gente também é muito importante, né, o contexto que a gente vai viver daqui para frente. Então, sem dúvida, ela é uma profissão que tem, sim, grandes possibilidades para o futuro. Danilo, pouca gente sabe que o processo de produção de papel é tão complexo, né? Desde o plantio, né, da colheita das árvores, até todos os processos químicos e o replantio também, que é fundamental, né, para a produção de papel. O processo ele é uma cadeia extensa de operações unitárias, né, de processos. E o mais importante que você ressaltou bem, as áreas de plantio são praticamente as mesmas. Essa área que nós estamos passando aqui, por exemplo, é uma área que vem sendo plantado o eucalipto desde a década de 50. Nossa. Então você tem a colheita da madeira a cada 7 anos e na sequência você tem novamente o plantio, né, que você fecha o ciclo de reaproveitamento de área, de produtividade e tudo mais. Então a gente tem toda a sustentabilidade do processo de produção e essa sustentabilidade inicia aqui na própria floresta, onde, por exemplo, nós temos todos os galhos, as folhas, né? E no caso das indústrias que utilizam a madeira sem casca, que é o nosso caso, esse material ele recarrega o solo, né? Uma forma de você continuar utilizando de forma sustentável todo o processo. Como se ele virasse um adubo para o solo. Exatamente. E pensando assim na inserção do técnico de celulose e papel no mercado, ele já poderia entrar nessa etapa, né, de plantio e manejo das florestas? Com certeza. O técnico ele pode trabalhar desde a produção da muda ao plantio da muda, depois no processo de manutenção disso tudo e depois a gente tem ainda a etapa da colheita. Todas essas operações, certamente, é importante a gente ter profissionais com bagagem técnica. Depois da colheita, a madeira segue para a fábrica. Eu fui lá conferir os processos da produção da celulose. Aqui na preparação de madeira, nós recebemos madeira com casca, sem casca e recebemos também madeira picada no campo. O que serve para o processo de celulose vai para a produção de celulose, o que não serve nós já reaproveitamos como na nossa matriz energética. Nós produzimos então
vapor. Esse vapor passa por turbinas e essa turbina gera energia elétrica que nós podemos ou consumir internamente ou podemos, inclusive, comercializar essa energia. E aonde o técnico de celulose e papel entra nesse processo? O técnico de celulose e papel ele tem uma vasta atuação dentro da celulose, né, em várias etapas do processo. Processos físico-químicos, a gente pode falar, e ele apoia também nos processos, vamos dizer, processos mecânicos, atuando na disponibilidade dos equipamentos. Concluída, então, essa etapa do processo de preparação da madeira, essa madeira vai para a fábrica, seja para a produção de celulose, seja para a produção de energia. E aí eu queria te mostrar, dentro da fábrica, esses processos. Vamos lá. Vamos lá? Então, ali encerra a etapa de preparação da madeira. Dessa etapa de preparação da madeira, a madeira vem para o processo, aqui nessa esteira. O processo se inicia com a separação do que é celulose, que vai ser matéria-prima para a produção do papel, de tudo que não é celulose. O processo de celulose, você fez o cozimento, separou a celulose, você passa por etapas de lavagem e branqueamento para você atingir a qualidade para o cliente papel e depois, obviamente, para o cliente final, o consumidor. Tá? Todo o resto vai se tornar biomassa. Então, até o que é inorgânico é reaproveitado? 100%. Inclusive, dentro do processo de lavagem, que você usa bastante água, essa água é toda reutilizada em circuito fechado também. Então, aqui vocês, além de tudo, também tratam a água para poder ser reutilizada? Exatamente, exatamente. O técnico em produção de celulose e papel aqui, ele tem uma gama infinita de atividades. Sim. Porque ele pode atuar desde o processo de produção de celulose, ele pode atuar no processo de lavagem, ele pode atuar no processo de branqueamento, isso na linha de produção de celulose. E depois nós temos toda a etapa de recuperação química, que são inúmeras operações unitárias, onde também nós vamos precisar de profissionais capacitados. Bom, depois de cumpridas, então, todas as etapas, desde a produção da madeira, a produção do cavaco, a produção da celulose, nós chegamos aqui na última etapa do processo, onde é o processo de secagem da celulose. A celulose já entra nesse processo pronta, só que ela entra extremamente diluída, ela entra com 99 partes de água e uma parte só de celulose. Nossa, por isso a secagem. Exatamente. Então, o técnico em celulose e papel, ele pode atuar em todas essas etapas da secagem? Exatamente, exatamente. O técnico de celulose, ele é um profissional capacitado e para cada etapa do nosso processo a gente exige bastante a capacitação, porque são processos complexos, né? Isso vem acontecer aqui também na etapa de secagem. Embora tenha raízes na antiguidade, a indústria de celulose e papel não poderia ser mais atual e alinhada com as tendências de tecnologia e sustentabilidade. Se você está à procura de uma profissão, esse pode ser um ótimo caminho. A gente se vê no próximo programa. Tchau! Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.